Oi, gente. Hoje vim trazer um relato de uma coisa não tão legal que aconteceu comigo, mas quero deixar aqui de alerta, né? Às vezes a gente acha que saiu do Brasil as coisas vão ser mais seguras, que você não tem que se preocupar com nada, mas não é bem assim. Principalmente nós mulheres, a gente não pode baixar a guarda em momento nenhum. E, assim, infelizmente isso aconteceu comigo durante uma viagem. Eu estava viajando sozinha, então eu entendo, né, que eu já fico mais suscetível e as coisas, mas enfim. Então, em 2022 eu fiz um mochilão pela Itália. Eu viajei por várias cidades, enfim, quando isso aconteceu eu estava em Pompeia. Eu estava hospedada em Nápoles, então eu peguei o trem de Nápoles para Pompeia, fiz todo o passeio e estava voltando de Pompeia para Nápoles. Normalmente, esse trem, né, que faz esse percurso, ele é muito cheio. Só que uma amiga minha me deu a dica de voltar num horário que não fosse tão cheio. Então, tipo assim, eu não esperei acabar o horário de passeio como todo mundo faz para voltar, justamente para evitar esse horário de pico. Talvez aí foi meu erro, aprendam com isso. E aí, eu tava na estação, esperando, faltava em torno de 15 minutos pro meu trem. Tava sentada naqueles bancos, sabe, grandões que tem na estação de trem. E eu notei que tinha um policial rodando por ali. Só que, gente, a estação tava quase vazia. Eu estava literalmente sozinha, sentada naquele banco do trem. E eu simplesmente notei que o policial ele não parava de rodar por ali. Eu achei estranho, enfim. Sabe quando você tem aquele sentimento ruim? E aí eu fui e levantei. Procurei um lugar onde tinha um pouquinho mais de gente. Fiquei lá um pouco mais. E notei que o policial foi pra lá. Porque até então ele não tava naquela área. Ele tava só ali onde eu tava. Movi pra aquele lado, ele foi junto. Fiquei assim, né? Meu Deus, será que estou imaginando coisas? Não sei. E daí, não sei pra onde eu olho, gente, na câmera, que saco. E aí, enfim, o grupinho de pessoas que estavam lá, né, que eu fiquei meio perto, eles saíram de lá. Então eu voltei a estar sozinha. E aí, pra eu não ficar naquele lugar que era um pouco longe de onde o meu trem ia parar, eu voltei pro banquinho que eu estava inicialmente. E adivinhem só o que aconteceu? Exatamente. O policial apareceu por lá. Ele deu mais umas rodadas e depois sumiu. Sumiu, eu não conseguia mais ver o cara, eu não via ele em nenhuma outra plataforma. E aí eu pensei, ok, né? Dá pra viver. E meu trem chegou. Entrei, o trem tava praticamente vazio, principalmente o vagão onde eu entrei, porque não era horário de pico. E aí eu me sentei num banco na janela, né? O trem tinha duas cadeiras aqui, duas cadeiras aqui. Eu sentei na janela desse lado. Fecham-se as portas do trem. Ele liga a engrenagem, sabe quando você sente que ele vai sair? E aí eu senti uma pessoa sentando do meu lado. E sim, amigos, era o policial. Era aquele mesmo cara. Sendo que, assim, não tinha ninguém sentado na minha frente por pelo menos umas 4 fileiras. Não sei porque sentei ali, sinceramente, porque não era pra eu ter sentado. Mas enfim, sentei. E aí esse cara sentou do meu lado. Eu tava de fone de ouvido, embora eu tivesse desligado, mas eu tava de fone de ouvido e ele tentou puxar assunto comigo. Começou a falar comigo em italiano. Primeiro eu fingi que eu não estava ouvindo, né? Que eu tava de fone de ouvido, assim, dura, sentada no trem. Fingi que não tava ouvindo. E aí depois ele continuou insistindo até que ele botou a mão, assim, na minha frente, né? Porque ele tava do meu lado. E aí eu fui, tirei o fone, aí eu falei em inglês. Eu disse, nossa, desculpa. Tava ouvindo música. E aí ele olhou pra mim e ele disse assim, como é seu nome? E, gente, por um momento eu pensei, mano, o cara é policial, né? Falei o meu nome. Aí ele olhou pra mim e disse, Bianca, eu sou o senhor fulano. Assim, qual é o seu destino final? Eu disse, tô indo pra Nápoles. E, gente, mas nessa hora, tipo assim, não passava nem sinal de Wi-Fi, entendeu? Aí ele foi perguntar mais alguma coisa que eu não lembro, mas ele ficou assim meio que puxando conversa e eu tentando não responder. E não entrava mais ninguém no trem, gente. O trem ele não parava, não entrava ninguém, não tinha ninguém perto de mim, não tinha ninguém olhando pra mim. E aí teve hora que ele perguntou assim: você tem hospedagem em Nápoles? Aí eu disse, gente, isso tá estranho, tipo assim, isso não é pergunta de um policial, né? E aí eu fiz o quê? O que toda mulher faz numa situação dessa. Você mente que tem um homem na jogada. Aí eu disse assim, ah, toda a família do meu marido mora em Nápoles. Tô indo encontrar com eles agora. Aí ele fez, ah, o seu marido é de Nápoles? Eu disse, sim, a família dele toda é daqui. Ele tá trabalhando, mas vai me encontrar agora quando eu chegar. Gente, esse cara simplesmente olhou pra mim e disse assim, tudo bem, Bianca, tenha um bom dia. Se levantou da cadeira que estava do meu lado, foi até a porta,
ficou esperando o trem parar e saiu. Juro a vocês. E aí você pensa, tudo bem, né? Não foi assustador, só foi um negócio meio estranho. Mas, gente, quando você é mulher, você entende esse sentimento. E até então só tinha sido estranho. Até que eu cheguei em Nápoles, vi um carro de polícia parado e percebi que o uniforme que o cara usava não era igual o da polícia. E aí eu pesquisei e eu vi na internet que não era igual o uniforme dos policiais da Itália. Tinha o nome polícia escrito e tudo mais, mas não era o uniforme que os policiais usam. Era bem parecido, mas não era igual. Então, assim, fica aí a história. Não sei, nunca pensei muito sobre isso, na verdade, meio que aconteceu, passou o susto e eu segui a vida. Mas conversando com uma amiga minha esses dias, eu lembrei dessa história e resolvi compartilhar. Eu fico até meio nervosa contando. Porque, assim, foi uma situação que eu me senti com muito medo, mas ao mesmo tempo eu ficava tentando me convencer de que tava tudo normal, gente. Era um policial patrulhando ali a estação e fazendo o trabalho dele, né? Mas, assim, quando você conta a história tudo junto, é realmente um pouco estranho. E é isso.